Fala turma, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aí, mais um conteúdo dentro da tua mentoria, tá? Pessoal, e hoje o conteúdo de hoje eu quero falar sobre ETF, ou Exchange Trade Funds, né? O que é isso, Jacques? O que é ETF? Como investir no ETF aqui no Brasil? Os ETFs listados na B3, né? Vamos entender como que a gente acha, quais são esses ETFs, a rentabilidade também, dividendos dos ETFs, como é que é essa rentabilidade, existe ETF que paga dividendo, não paga, como é que é isso, tá? Trazer também para você os custos de investir em ETF, como é que eu sou tributado, como é que é a tributação em cima de um ETF, tá bom? Quais são as características de um ETF, as vantagens do ETF, tá? Então tudo isso aqui a gente vai ver na aula de hoje. E por fim, a cereja do bolo, como que eu invisto em ETF, por exemplo, no exterior, nos Estados Unidos, tá? Então a gente vai ver aqui as características principais dos ETFs ali americanos, como que eu invisto lá no exterior e quais são os tipos de ETFs dos diversos e milhares que existem por lá. Então você está avançando nos teus investimentos, está buscando novos conhecimentos e nada mais justo a gente conhecer esse produto do mercado financeiro, tá? Que vai facilitar muito os teus investimentos, a diversificação dos teus portfólios, e eu quero te convidar para a aula de hoje sobre ETF. Tá bom? Pessoal, então o que é o ETF? O ETF nada mais é do que um fundo de investimento. Também é um fundo de investimento que ele vai captar recursos do investidor, de você que é investidor, para aplicar em determinados tipos de carteiras ou em determinados tipos de ações também, tá? Que vão seguir o que? Algum índice de referência. Então, qual é a ideia aqui? É que em vez de você comprar várias ações ao mesmo tempo, você precisaria de muito recurso, muito dinheiro para comprar várias ações, basta você hoje consegue comprar um ETF, que é um papel listado em bolsa também, só que com esse recurso captado, esse fundo de investimento que é denominado ETF, ele vai lá e compra as várias ações. Então você está exposto a várias ações no mercado, né, de várias empresas, de vários segmentos, etc., mas baseado no único ativo. E esse ativo ele tem pequenos valores, a variação dele, o valor dele, o montante dele é muito menor, você precisa de muito menos capital, né? Você concentra o teu dinheiro, o teu capital em apenas um ativo, em vez de ter que comprar vários outros ativos, tá? Então aqui no Brasil a gente tem o Ibovespa, né? Então vários índices, né? Eu estou querendo referenciar os índices. Então índices como o Ibovespa, o S&P 500, que é o índice americano, da Bolsa Americana. Aí tem os índices small, né? O que representa, por exemplo, as small caps, né? Aqui no Brasil, entre vários outros. E também é uma forma de você ter acesso aí a uma carteira diversificada e, como eu falei, realizando apenas um único aporte, né? Um aporte às vezes até de um pequeno montante, tá? E a grande diferença aqui que a gente vai encontrar e investir no ETF é que, em vez de você investir apenas, por exemplo, numa ação de uma Petrobras, uma ação de uma Vale, etc., você coloca o teu dinheiro naquele fundo, né, naquele ETF, e ele vai fazer a gestão desse teu dinheiro diversificando as várias compras. Então ele coloca pesos diferentes em determinados ativos, então ele vai comprar um pouco mais de Petrobras, um pouco mais de Vale, um pouco mais de outras empresas e vai diversificar e administrar esse recurso da melhor forma possível, né? Então você acaba se expondo de uma maneira mais, eu diria, mais profissional ao mercado financeiro através das ETFs, tá bom? Então, ao investir no ETF, você consegue acompanhar o desempenho dos teus investimentos por meio do índice de referência, né? Que pode ser, por exemplo, o Ibovespa. Então, você vai comprar um Ibova 11, por exemplo, que é um ETF que referencia o índice Ibovespa. E você consegue acompanhar aquele teu investimento olhando para o índice Ibovespa. Se ele está caindo, se ele está subindo, tu vai ter um parâmetro se a tua compra, o teu ETF também está subindo ou está caindo, tá bom? Mais importante lembrar que quem administra o teu investimento nesse caso e decide o que vai comprar e vai vender é o gestor do ETF, é o gestor do fundo, não é você. Você simplesmente vai lá e compra o ETF, tá bom?
E Jackson, e como é que eu invisto nesse ETF aqui no Brasil? É muito simples também, tá? O ETF ele funciona da mesma forma que você compra ou vende uma ação, tá? Então é por meio, você precisa ter a tua conta na corretora ativa, né? E ter lá o teu home broker ativo também, tá? Então para isso você tem que estar lá com o teu perfil de investidor, lembrando que ETF é um ativo de renda variável, então você precisa ter ali o perfil de pelo menos agressivo para você poder comprar. E aí, isso tudo estando habilitado na tua corretora, você vai conseguir abrir o teu home broker e fazer a compra, tá? A gente vai ver daqui para frente quais são os ETFs, como é que chama, como é que é a denominação, qual é a característica, ok? E para investir no ETF no Brasil, o primeiro passo é ter esse acesso a essa corretora, tá bom? Pessoal, vamos lá então. Quais são os ETFs listados aqui na B3, né, na nossa bolsa brasileira, tá? Então, gente, vocês sabiam que existem mais de 85 ETFs listados na bolsa brasileira? Eu vou deixar aqui o link para você acessar na B3, acesso direto a esses ETFs, tá? Basta digitar lá e você tem acesso direto ao ETF, sabe quem é o gestor, quem é o administrador desse ETF, quais ativos esse ETF está exposto, tá? Então é bem legal. Então eu boto aí alguns principais ETFs que são negociados e conhecidos, né? O BBOV11, né, que representa o índice Bovespa, né? O XBOV11, o BMMT11, o Nasdaq, que é o NASD11, que representa a Nasdaq, lá fora a bolsa americana, o BOVA11, o BRAX11, o ECO11, o SMAL11, o EURP, que é o Europa 11, o DIV 11 e o Agri 11, que é de agronegócios, né? Então esses são os mais conhecidos, mas tem mais de 85 aí que você confere nesse link que eu estou deixando aí para você, tá bom? Gente, então quais são os ETFs aí que seguem o Ibovespa? Eu vou colocar aqui uma lista de pelo menos alguns ETFs que você deve olhar, deve estudar, tá bom? Então, o BOVA11, por exemplo, foi um ETF que ele valorizou desde lá da sua fundação em 2009, do seu lançamento, ele já valorizou 200%, gente, tá? O BOVA B11, ele valorizou 9,3% desde o seu lançamento agora, que foi em 2019 até meados ali de 2023, 2022, tá? O BOVA V11, ele valorizou aí quase 92% já. O XBOV11, ele valorizou mais de 87%. E o BOVA X11, que foi lançado em junho de 2021, ele já, até os 6 primeiros meses ali, ele já tinha valorizado próximo ali de 30% a 40%, tá, gente? Então, assim, dá uma estudada. Esses são os ETFs que eles acompanham o índice Bovespa. Então, Jackson, o índice Bovespa, você sabe que ele é representado por mais de 85 ações hoje. Então, em vez de eu comprar diretamente essas ações, eu precisava de muito capital, basta eu comprar um desses índices aqui que eles vão buscar replicar o Ibovespa, né? No caso, o Ibovespa, tá? Segundo passo, os ETFs aí, eles seguem os ETFs que seguem aí os outros índices nacionais. Então a gente tem o Small 11, que ele vai ter como base aí a carteira de ações de small caps, tá? E só essa carteira, para você ter uma ideia, só esse ETF ele já valorizou aí quase 323%, gente, desde o lançamento lá em 2009, tá? Outro ETF, o BRAX11, né, que é o fundo que vai acompanhar o índice do IBRX 100, que são as 100 empresas mais negociadas aí na bolsa. Esse índice ele já valorizou 118%. A gente tem o PIB11, tá? Semelhante ao ETF que eu falei agora, ele segue o desempenho do índice BRX 50, ou seja, as 50 maiores empresas que mais são negociadas na bolsa e tem mais representatividade na bolsa, tá? Esse índice, gente, já valorizou mais de 552%. O que acontece? O ETF, como você sabe, o investimento em ações
é um investimento de longo prazo, ou seja, no longo prazo ele tende a dar resultado. Só que neste longo prazo existem volatilidades, existe muita variação no valor do ETF, no valor do índice propriamente dito, existe muita movimentação de preço. Então, por isso que você tem que entender o que você está fazendo, você tem que ter esse perfil de investidor mais agressivo. Para quê? Para aquele capital que você está colocando dentro daquele ETF, você entender que vai variar ao longo do tempo e vai ter momentos que vão estar performando negativamente e outros momentos vai estar performando mais positivamente esse capital que está alocado no ETF. Então você tem que ter fôlego, você tem que ter estômago para poder segurar esse tipo de investimento no longo prazo, tá bom? Então, a gente vai ter os ETFs que valorizam conforme o ESG, né? Por exemplo, o ECO11 são os indicadores voltados mais à performance de governança corporativa, a carbono eficiente, a sustentabilidade, tá? Então, a gente tem o ECO11, o GOV-E11, o ISUS11. Esse ISUS11 ele é o índice que representa a sustentabilidade empresarial de empresas que estão listadas na B3, tá bom? Então, eles vão compor empresas que estão focadas no ESG, tá? E aí a gente vai ter também os ETFs de criptomoedas, são os ETFs mais recentes, lançados aí nos últimos 2 ou 3 anos, no máximo ali, 3, 4 anos para cá. Aqui a gente tem o BITH11, que representa, ele se acompanha o índice do Bitcoin, o TEH11 do Ethereum, o Hash11. O Hash11 ele já tem ele tem algumas outras criptomoedas, mas a maioria é o Bitcoin, tá? Então ele replica essas criptomoedas. O QBT11 é um outro ETF que vai acompanhar o Bitcoin, e o QETH11 que vai acompanhar ali o Ethereum, tá? O Ethereum, como você preferir. Pessoal, esses são um dos ETFs que são listados aqui no Brasil, e agora eu quero te convidar para a gente falar sobre a rentabilidade. Como é que funciona aí, Jackson, a rentabilidade e os dividendos? O ETF paga dividendo? É uma grande dúvida que as pessoas me perguntam, né? Gente, o ETF, a maioria dos ETFs aqui no Brasil não pagam dividendos, tá? Até então, tá? Então, como é que funciona? O Jackson, mas o ETF ele não é composto de ações e tem ações que pagam dividendos? Sim, só que quando essas ações, essas empresas pagam dividendos, esses dividendos vão para dentro do fundo, e o gestor do fundo, ele compra mais ações daquela empresa ou diversifica o portfólio, ou seja, levando isso à valorização da cota, do valor do ETF, que consequentemente essa valorização ela vai representar no teu portfólio, no teu dividendo que você está aplicado o teu capital. Então, não vem diretamente o dividendo para o teu bolso, mas o gestor do fundo ele redistribui esse dividendo dentro do próprio patrimônio do fundo. E é uma forma que você se beneficia lateralmente sobre isso, tá? Então, só o que aconteceu, gente? A partir de dia 30 de janeiro de 2023, ou seja, há um ano atrás mais ou menos, a B3 ela passou a permitir a listagem de ETFs que pagam dividendos na bolsa. É uma coisa nova ainda, tá? Então a gente vai começar a vir aí a surgir ETFs que pagam dividendos, ou seja, eles não reaplicam o capital, o dividendo, no patrimônio do fundo, e eles depositam diretamente para você esses dividendos, tá? Lembrando que os ETFs atuais eles vão permanecer como estão, tá? Somente isso vai valer para os novos ETFs que se classificarem pagadores de dividendos, tá? Então, na hora de você aplicar, fica atento a isso. Esse ETF ele é pagador de dividendo ou não? Ele reaplica o capital, ele reaplica o dividendo ou ele me paga o dividendo, tá? Maravilha, então falamos de rentabilidade e dividendos, agora a gente vai entender quais são os custos aí envolvendo investir no ETF, tá? Então, são quatro principais que você precisa considerar. Primeiro, é a taxa de corretagem, taxa de custódia, taxa de emolumentos e a taxa de administração, tá? Então, basicamente, diferente de uma ação, na ação você vai ter taxa de corretagem, taxa de custódia, taxa de emolumentos, normal. Só que para um ETF você também vai pagar uma taxa de administração. Então tem que ter cuidado com isso, porque uma vez por ano ali você vai ser debitado, tá? Esse valor é cobrado anualmente e depende da administradora, do fundo, obviamente, tá? Então, geralmente essa taxa ela é cobrada entre 0,20% a 0,80% do valor do teu investimento aplicado ali nesse ETF, tá? Então, a taxa de corretagem
é normal, é o que você já paga aí na tua corretora. Então tem corretoras que cobram, tem corretoras que não cobram, então você tem que ficar atento aonde você vai estar comprando o teu ETF, tá? Taxa de custódia também, tem corretoras que diminuem bastante, tem corretoras que já tem um preço tabelado, então isso também você tem que olhar isso, tá? Então, mas a finalidade desse custo é cobrir os custos operacionais ali para a segurança dos teus ativos, tá? E a taxa de emolumentos, essa é uma taxa que você não vai fugir muito disso, porque ela é cobrada direto aí pela B3 e pela CBLC, que é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então, gente, esses são aí os custos que você vai ter com os investimentos, tá? Então, vamos lá olhar agora as características aí, as vantagens de investir no ETF. Será que tem vantagem? Creio que sim. Então, vamos lá. Quais são as principais vantagens? Primeiro que eu relacionaria baixo custo, tá? Praticidade, você muito prático, tributação, liquidez, transparência e diversificação. Em relação a baixo custo, já falei aqui, né? Então você vai pagar, em vez de pagar a taxa de corretagem, por exemplo, comprando várias ações, você vai pagar uma única taxa de corretagem comprando apenas aquele ETF, tá? Praticidade, então em vez de investir em cada ação separada, basta escolher esse ETF. Então essa é a praticidade que o ETF vai te trazer, tá? E a tributação, então ao vender um ETF na B3, você precisa pagar o imposto sobre 15% sobre o ganho de capital, tá? Então houve ganho de capital, você vai pagar 15% sobre esse ganho, igual funciona o mercado de ações também, tá? Liquidez, existe sim uma parcela desses ETFs tem bastante liquidez, né? Como o BOVA11, por exemplo, tem muita demanda e oferta, muita liquidação, compra e venda todos os dias, porém você tem que tomar cuidado com alguns tipos de ETFs que eles não têm tanta liquidez assim, tá? Então, olha no home broker, dá uma olhada lá como é que está a liquidez desse ETF específico que você vai comprar. Tá? A transparência, você consegue ter a transparência, basta entrar no site da B3, saber aonde que aquele gestor daquele ETF ele está aplicando o capital, então é bastante transparente, essa nota B3 ela fornece isso. E a diversificação, obviamente, é o que eu tenho falado, através do ETF você consegue diversificar a sua carteira de investimento, está exposto a várias empresas de determinado segmento, né, que você consegue estar diversificando seus investimentos. E principalmente para quem tem pouco recurso também, você consegue estar alocado, participando do mercado e estar ali colocando, exposto a vários tipos de empresa, vários negócios, apenas por um tipo de aplicação, tá bom? Como é que é a característica do ETF? Então o ETF ele é formado pelo código de negociação, né? Então vai seguir ele de 4 letras e no final 11, né? Sendo essas 4 letras aí, elas são maiúsculas e representam o nome do fundo, e o 11 é o número que representa, dentre outros tipos, né? São fundos são investimento de cotas de fundo, tá? Então, cotação em reais por cota, né? E geralmente tem em 2 casas decimais. A liquidação acontece fisicamente de fato e financeira, e o prazo de liquidação é D+2, semelhante a uma ação que é negociada hoje na B3, tá? O mercado é no mercado à vista, e o lote padrão, você tem o lote no mercado primário ali, que é determinado pelo emissor quando é lançado esse ETF. E no mercado secundário são lotes de 10 cotas, mas também você consegue comprar no lote fracionário, que é no mercado secundário, o lote fracionário, que representa uma cota também semelhante às ações. No caso, as ações são lote padrão de 100 e o fracionado de uma ação, né? No caso do ETF, o lote padrão é de 10 e no fracionado um ETF, ok? Vamos lá, vamos seguir. Então, vamos agora. E no exterior, Jackson? Essa é a grande dúvida, né? Como é que funciona no exterior? Gente, no exterior existe um mar de diversificação de ETFs. Tem ETF para tudo quanto é jeito, tudo quanto é gosto, tá? Então você vai ter lá ETFs para começar a investir, por exemplo, em renda fixa, em dólar, ETFs que vão estar atrelados ao mercado do tesouro americano, então são um mercado mais estável, mais seguro, mas também tem ETF para vários tipos de coisas aqui. Eu vou listar alguns, por exemplo, o VT, que é o chamado o VT, né? É o ETF do mundo todo. Esse ETF é da Vanguard, Total World Stock ETF.
ou seja, ela investe em empresas de todos os países desenvolvidos e emergentes. Imagina aí, abrangendo ações de diferentes regiões, como na Europa, na Ásia, na América e na Austrália. Tem o QQA, né, o Triple Key, o QQA, ETF é geralmente chamado ETF de tecnologia global. Esse ETF é gerido lá pela Invesco Key Trust, né? É um dos fundos aí de índices mais negociados no mundo, gente, e oferece exposição à Nasdaq, a Nasdaq 100, né? As 100 maiores empresas negociadas na Nasdaq, e esse índice é o que vai reunir ali essas 100 maiores empresas, tá? O SDIV, ou ETF de dividendos global, e aqui tem um ponto interessante. Nos Estados Unidos já existem ETFs que pagam dividendos, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o SDIV, ele é focado em empresas que pagam dividendos. E aí, no caso, esse ETF americano, ele te deposita, ele te paga o ETF quando ele recebe os dividendos das empresas a qual ele está comprado, tá? Então, o SDIV é um fundo aí índice negociado em bolsa, né, que se concentra em empresas de alto rendimento de dividendos em todo o mundo e não apenas nos Estados Unidos, tá? Tem o VNQI, que é um ETF do setor imobiliário, para quem gosta aí também, né, para receber ali os seus dividendos, ele paga também dividendos, né? Então, o VNQI é um ETF gerido ali pela Vanguard Global também. Tá? Então é uma opção aí de investimento interessante para aquelas pessoas que buscam aí diversificação global e exposição no mercado imobiliário internacional. Tá? Tem o FLEE, que é o FLEE, que é um ETF da Europa. Tem o EEM, que é o ETF de países emergentes. O FLCH, o ETF da China, vai investir em empresas da China. O AAXJ, o ETF da Ásia Desenvolvida. E o da INDA, que é os ETFs da Índia, o ETF que vai investir em empresas de grande e médio porte na Índia, tá? E, gente, e quais são aí os 7 melhores fundos negociados em bolsa de dividendos, para você que quer receber dividendos em dólar nos Estados Unidos? Então, como eu falei, tem o SHID, que é uma combinação de crescimentos e dividendos, tem o IDV, que é o dividendos globais, tem o VYM, que é o Large Caps de dividendos, o VIG, que é o crescimento, focado em crescimento de dividendos, o NOBL, são aristocratas de dividendos nos Estados Unidos, o WDIV, dividendos globais, e o SDIV, ou SDIV, né, dividendos globais elevados. Esse aqui já é um pouco mais alavancado, tá? Uma outra pergunta que sempre me fazem, Jackson, em tributação dos dividendos de ETFs americanos, existem? Como é que é? Sim, nos Estados Unidos, gente, os dividendos recebidos daqueles ETFs americanos, eles sofrem uma tributação na fonte já de 30%, isso mesmo, principalmente 30% para estrangeiros, tá? E só que o Brasil ele possui ali um acordo de reciprocidade tributária com os Estados Unidos, ou seja, os investidores brasileiros não precisam pagar imposto de renda nos dois países. Se já foi tributado lá, você não vai ser tributado aqui, mas precisa declarar seus dividendos na sua declaração de imposto de renda, tá bom? Pessoal, rápido, sucinto, era isso, espero que tenha ajudado. Invista aí, entenda, mas primeiro estude. ETF é uma ótima oportunidade para você colocar, se expor a esse tipo de mercado de renda variável, tá bom? Com baixo risco, sendo controlado e principalmente para quem tem pouco capital. Fica aí o assunto de hoje, muito obrigado e até mais.